de Capricórnio, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu me chamo Gabriele, eu sou taróloga e estarei realizando hoje uma consulta para a egrégora, uma consulta coletiva para o signo, né, para a egrégora de Capricórnio. Capri, antes de iniciarmos a sua consulta, só passando algumas orientações de como que funciona o jogo, lembrando sempre que as leituras elas são atemporais. Então isso significa que a leitura ela não é uma sentença de vida e ela não está fechada no espaço-tempo, tá? Podendo falar sobre situações do passado, principalmente sobre o seu presente, para a gente entender sobre o seu presente e descobrir quais são as possibilidades aí em uma previsão futura, tá? Então não se apegue ao que vai acontecer, e sim o que já está acontecendo, baseando nas suas próprias ações e escolhas, Capri. As leituras elas são intuitivas, então a gente se apega ao que sente no momento, então é uma canalização mesmo, tá bom? Não esquece de deixar o seu feedback, me conta o que você achou da consulta. Se não fizer sentido, é porque pode sim se tratar de coisas que ainda vão acontecer, ou então significa que não é para você a mensagem. Então, por isso que é importante assistir outros signos, né? Porque essa leitura ela é válida para quaisquer aspectos que você possui deste signo no seu forte no seu mapa astral, seja como ascendente, lua, Júpiter ou Vênus, não importa. Até mesmo se o título chamar a atenção, já é válido para você a tiragem, tá bom? Capricórnio, espero que goste, bom entretenimento para vocês. Vou começar com o oráculo dos animais e em seguida a gente detalha melhor as informações com o tarô tradicional, ok? E é isso, Capri. Vamos lá, então, quais são as mensagens para Capricórnio? O que é que você precisa ouvir nesse momento? A carta da abelha, a carta da girafa, a carta da aranha. Olha só, Capri, existem situações na sua vida que ainda não fazem sentido e provavelmente ainda existe uma passagem de tempo para que tudo isso aconteça, para que tudo isso se encaixe e faça realmente sentido. Estamos falando de esforços que você faz no seu cotidiano, onde você faz as coisas por fazer. Você sabe que sim, existem outros propósitos, outros trabalhos, outras mudanças que você precisa proporcionar na sua vida, mas que ainda não é que não esteja disponível, mas para começar a mudar determinadas coisas, porque são muitas, né? A carta da abelha fala disso, mas como são muitas coisas a serem encaixadas, antes de mais nada, principalmente para preservar e proteger o seu emocional, é importante que você comece a não fugir de certas situações, não distanciar ou se isolar de certas situações, mas comece a olhar por uma perspectiva diferente. É muito bonito falar essa frase, né? E é muito difícil colocar isso em prática. Falar é muito fácil, mas tudo isso aplicado na vida e na prática já é outros 500 que a gente vai buscar outras orientações diferentes aqui para você no decorrer da leitura, tá? Mas como é uma leitura coletiva, então a gente tem que respeitar essa questão de que cada pessoa tem a sua individualidade dentro do seu próprio processo, tá? E uma das formas de você começar a reconhecer isso é parar de ficar fugindo de certas coisas. É, tudo bem que certas questões da nossa vida a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um zelo, né? Tem que ter uma atenção sobre aquilo para que a gente não tenha consequências erradas e negativas, tá? Mas aqui no seu caso, boa parte das coisas que te rondam, eu diria até 90% de 100%, elas precisam que você não tenha uma atitude diferente, você não tem que fazer algo diferente. Primeiro de tudo é você distanciar de certas questões
para que você apenas observe, né, como que tudo isso te atinge antes de você reagir. Porque se você quer lidar aqui com certas coisas, principalmente com o seu emocional, antes de tudo você tem que ver como que a sua própria realidade, como que o próprio mundo está projetando as coisas em você para que depois você saiba lidar e depois você saiba também reagir, entende? A carta da aranha me fala que existe um destino a ser cumprido, existem coisas que você mesmo pode criar, que você pode desenvolver. E aqui a gente não está falando só nas questões, né, do mundo, né, das questões artísticas, das questões de trabalho, das questões da nossa vida material. Aqui a gente está falando de uma realidade de vida, né? Por exemplo, o que que você quer, como que você quer viver? O que que te faz viver de uma forma em que as coisas fiquem confortáveis? Em todos os setores, seja ele emocional, afetivo, financeiro, tudo o que você deseja te deseja também, né? Tudo que você busca também está em busca de você. E não me falo dessa forma referindo-se a uma pessoa a nível romântico. Eu falo a nível de energias mesmo, né? A nível de oportunidades, a nível de objetivos, a nível de condição emocional e espiritual também. É você quem cria tudo isso. E quando você consegue perceber que tudo aqui realmente tem uma questão de causa e efeito, as coisas começam a ficar não mais fáceis ou mais leves ou melhores, mas elas ganham um entendimento diferente e é isso que faz algumas outras chaves virarem também, entende? E o universo ele está o tempo todo tentando comunicar com você, tentando alertar você, tentando mostrar alguns caminhos específicos que você inicialmente a primeira impressão de certas coisas parecem assustadoras, mas que quando você vai conhecendo e descobrindo mais esse universo, essa realidade, essa cocriação, você começa a perceber e a notar que não é tão intenso quanto parece, né? Vamos ver o que mais. A carta da coruja, exatamente, foi o que eu comentei. Existem situações na sua vida que envolve o seu emocional que ainda você não teve uma total clareza nem do porquê que teve que acontecer, você ainda não teve uma clareza de como organizar determinados sentimentos que se passou e determinadas experiências, e tudo isso foi ficando no oculto, né? A carta da coruja fala muito disso, de coisas que a gente não consegue ver, mas que a gente confia no sentimento. Então, muita coisa que se passou, que se procedeu aqui, você foi confiando no seu sentimento. E isso já é um motivo para você não se considerar errado ou culpado ou estranho. Porque se você segue o seu sentimento ele vai te levar para caminhos aonde o destino se alinha. Entende? Vamos ver o que mais. A carta do morcego. E fechamos com a carta do cavalo. Então, Capri, aqui acima de tudo, acima dos bens materiais, das condições de vida que você pode ter e ainda vai descobrir que pode ter, né? Antes de mais nada, você precisa estar se sentindo livre, entende? Você precisa estar se sentindo livre não de grupos, lugares, pessoas, cidade, vida afetiva, porque às vezes você pode ter tudo isso dentro das suas próprias expectativas e dentro das possibilidades que não te fazem, não te dão impulso em arriscar, entende? É essa palavra que eu queria utilizar. Aqui de repente você teve experiências e sentimentos aonde se baseiam muito nisso, aonde você não queria muito arriscar em ter outras coisas melhores ou diferentes, porque isso seria desafiador para você. Isso bateria de frente e iria de encontro
há coisas em você que ainda precisa ser resolvidas. Não seria nem uma questão de ressignificar ou de resolver coisas que eu não resolvi. Também é tudo isso e mais um pouco, tá? Porque aqui a gente tem a carta da coruja e a carta do morcego lado a lado. Então é tudo isso e mais um pouco. Algumas coisas você não só compreendeu, e não é só uma questão de entender, porque algumas experiências elas não têm que ser entendidas, mas a gente tem que ter uma noção de do que aquilo estava querendo me mostrar, sabe? É mais ou menos por esse viés, por esse caminho que você tem que começar a refletir. O que aquilo quis me mostrar? Aquela situação era sobre mim ou sobre a pessoa? Aquilo que aconteceu era sobre mim ou sobre a pessoa? Ou era só alguma coisa que eu estava colhendo em prol das minhas próprias ações negativas que eu tive? Esses questionamentos e essas respostas, por incrível que pareça, boa parte delas você consegue sanar quando você faz alguns exercícios aqui para poder se equilibrar. Quando você se permite experienciar e se livrar e ir em busca de outras jornadas, de outras coisas que condiz mais com o seu espírito. Para você ir em busca de outras coisas e para você estar se sentindo livre, primeiro você tem que procurar a entender do quão importante e do porquê a gente às vezes tem que se sentir livre. Não necessariamente se livrando de pessoas e se isolando. Às vezes se sentir livre é estar até mesmo dentro da nossa própria casa, fazendo o que a gente já faz todo dia, mas não preso a questões e apegos emocionais e a coisas que me limitam. É isso que é se sentir livre. É se sentir livre dos meus próprios pensamentos, daquilo que me sabota. Entende? É basicamente isso aqui que quer mostrar para você nesse momento. Vamos ver agora com o tarô para poder acrescentar mais informações, mas até que a leitura de Capricórnio, diferente das outras, vai ser mais rápida. As informações estão mais diretas aqui. O Valete de Espadas. Sim, algumas coisas que podem ter acontecido, algumas escolhas que você fez, alguns caminhos que você tomou, não foi nem por uma questão de instinto, não foi nem por uma questão de que eu não tinha outros recursos ou outras opções. Foi muito uma questão de inocência, foi muito uma questão de imaturidade mesmo. É uma leitura bem reveladora, mas que ela traz uma consciência diferente para você também em relação a coisas que passou, coisas que estão passando e coisas que ainda vão passar. Se você já tem essa consciência do que estava no seu inconsciente, já é meio caminho andado e já são várias portas que se abrem também. E parece que é uma coisa que leva muito tempo, parece uma coisa dificultosa, mas é apenas uma atitude sua que já libera outros movimentos, já libera outras portas, já libera outros caminhos também. Entende? O Valete de Espadas me fala muito dessa questão de que às vezes a gente faz as coisas sabendo que tem sim as suas consequências, e não é que eu não esteja disposto ou disposta a pagar pelas consequências, mas eu sei que a vida é assim, né? Às vezes a gente vive e faz as coisas com esse tipo de pensamento. A gente sabe que tem os seus pesos, a gente sabe que tem os seus retornos, a gente sabe que tem as suas consequências, mas a gente não sabe como isso tudo vai reverberar. E o fato da gente não saber, às vezes a gente acaba fingindo que esqueceu, né, do porquê que a gente passa por determinadas situações ou do porquê que a gente está se sentindo de uma forma que a gente não gostaria de se sentir, entende? E isso não é aquele papo de que você está pagando karmas ou dívidas ou maldições, entende? Aqui é uma questão de ter esperteza, de ter
inteligência emocional para poder saber não lidar, mas saber reagir com determinadas experiências que eu sei que eu vou passar. Tem certas coisas na vida que realmente a gente não tem como desviar, mesmo sabendo que aquilo vai ser ruim, mesmo sabendo que aquilo vai causar consequência, mas a experiência em si, ela vai ser meio que de forma obrigatória a gente passar por aquilo, né? A gente não passando por aquilo e não aprendendo daquela forma que foi imposta, talvez poderia ser pior de outras maneiras também. Então, se determinados padrões, se determinados ciclos, se determinadas mudanças às vezes não acontecem ou se repetem, então é porque é sinal de que o universo ele já mostrou algumas formas e caminhos que você poderia ter feito diferente, não certo ou errado ou melhor, mas diferente, e provavelmente a gente ficou insistindo em um determinado comportamento, insistindo em uma determinada forma de se pensar, entende? E essa forma de se pensar, essa inocência, essa maturidade, ela precisa ser, eu não diria melhorada, porque cada coisa que acontece ou deixa de acontecer faz parte das nossas personalidades, dos nossos defeitos, das nossas qualidades, e isso ninguém pode tirar de ninguém. Isso faz parte do que a gente é e a gente tem que honrar o que a gente é. Pegar as coisas que foram ruins e transformar em coisas boas, sabe? Vamos ver o que mais. A carta do eremita. O rei de espadas com os 5 de ouros. Basicamente, essa combinação, ela confirma tudo que eu acabei de falar, tá? Aqui é só o tarô me mostrando que a linha de raciocínio que eu estou, o que eu captei aqui do momento, tá tudo certinho, tá tudo verídico, tá? Então não se pune e não se cobre e não deixe que a própria vida faça isso também com você, Capri, em relação a ter aquilo que você merece e ter aquilo que você plantou. Você pode reverter isso, você pode modificar isso também. Você pode alterar isso, né? Lembra da carta da aranha? Né? Nós comentamos isso no início, de que você cria a sua própria realidade e condiciona essa realidade também. E se você quer mudar as coisas, né, para melhor e começar a fazer as coisas de uma forma diferente, o primeiro passo seria esse: começar a visualizar os seus comportamentos e a sua atitude. E isso não é um puxão de orelha, não é como se você fosse apontar para você mesmo e se criticar. Por favor, não faça isso. Aqui, na verdade, é mais para você olhar para as coisas que se passaram e perceber que os resultados que você teve não foram positivos por causa de comportamentos, por causa de forma de se pensar. Vamos ver o que mais. A carta do carro com a carta do 9 de copas. Você se alinhando, colocando algumas coisas em ordem e estando aberto e conseguindo fazer esse exercício aqui de observar mais as coisas e não reagir a elas, como eu comentei anteriormente, isso já vai te abrir outras portas. E a carta do carro com o 9 de copas me fala de algum tipo de oportunidade, de algum tipo de compromisso, de algum tipo de objetivo que chega de uma forma muito rápida. E isso vai ser muito transformador, principalmente para esse processo que você está em se descobrir, em fazer revelações da minha própria autoimagem. E essa autoimagem, essa impressão que eu tenho sobre mim mesmo, já deslancha
já sincroniza com outras coisas que eu quero manifestar e que eu quero prosperar na minha vida. E que eu sei que vão ter resultados diferentes a partir do jeito que eu mudo de fazer as coisas. Só que eu mudo o jeito de fazer as coisas a partir do meu pensamento, a partir da minha forma de pensar, entende? 5 de paus aqui, muito conflito, mais interno, mais espiritual também. Situações que às vezes pode estar muito bloqueado e muito difícil de se resolver, e às vezes ter outras pessoas ao redor também que pode interferir e influenciar, e é só você que tem o poder de filtrar tudo isso, de se distanciar de tudo isso também. Aqui, mesmo que algumas coisas não estarão 100% concluídas, 100% bem, mas você recebe sim uma oportunidade muito boa para começar já a construir isso, e a partir desse movimento, dessa oportunidade, você já consegue começar a pensar de uma forma diferente, e você vai ver que você estava enganado com muitas outras coisas também. Que você estava enganando a si mesmo em relação às coisas da vida. Ó, a roda da fortuna, que veio junto com os 6 de ouros, e a carta do eremita. Não necessariamente você precisa de estar sozinho ou ser sozinho, mas você sabendo criar um distanciamento e criar o seu próprio espaço para fazer essas autodescobertas aqui, já meio que vai ser o suficiente também para outras coisas se resolverem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada, de uma forma onde você não precisa estar sempre batendo de frente com todo mundo, sabe? É basicamente isso que quer te mostrar aqui, Capri. Existem coisas do destino que vão acontecer, quer você queira ou não, porque aqui a gente tem a roda da fortuna, né? E a roda da fortuna é a roda da vida. Então as coisas o tempo todo estão subindo e descendo, altos e baixos. No meio dessas mudanças, você ainda não vai ter 100% da clareza e das condições que você gostaria. Mas mesmo que você tomasse outras escolhas, mesmo que você ficasse remoendo certas ações e escolhas, ainda assim essa roda iria girar e você ainda assim estaria se sentindo dessa forma, com essa autoanálise. E é através dessa roda mesmo, dessa mudança, que você consegue perceber aonde está a raiz e o fundamento e o princípio de certos problemas que envolve a sua mentalidade e a sua forma de pensar e ser com o mundo, entende? Antes de você querer criar uma imagem para ganhar uma validação do outro, você precisa se conhecer e entrar dentro dos seus pensamentos para saber e separar aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é desagradável. Porque você vai se deparar com muita coisa que é desagradável, mas essas coisas fazem parte de você e não tem nada nesse mundo que consiga tirar. Mas você consegue adaptar, você consegue fazer aquilo, transformar aquilo ao seu favor. Então é bom que essa roda da fortuna venha, mesmo trazendo coisas que você não estava esperando, mesmo trazendo mudanças difíceis, porque vai ser uma oportunidade muito boa para você se conhecer mais, buscar outras respostas, buscar questionamentos também, porque aqui parece que você se acomodou com as coisas que a vida te traz, mas a vida está te trazendo certas coisas não como uma punição, não como uma maldade, mas porque você não soube e não estava fazendo os movimentos
necessários para proporcionar mudanças diferentes também, entende? Vamos ver o que mais para a gente poder finalizar. Então, mesmo que algumas coisas forem ficar turbulentas demais, mesmo que algumas coisas te tragam resultados que você não estava esperando, mas não quer dizer que vai ficar para sempre assim, a não ser que você mesmo, a não ser que você mesmo queira que fique assim, né? Como eu disse, só você tem o poder de mudar aqui as coisas, e é uma mudança que começa pela forma de pensar, para depois você buscar fazer as coisas de um jeito diferente, entende? Porque a carta do eremita é isso, é uma pessoa que busca a verdade, mas essa verdade ela tem que fazer sentido para você, não para o outro ou pelo que as pessoas estão esperando. Então, primeiro precisa ter esse corte dessa expectativa sobre o outro, sobre o que eu sou para o outro, sobre quem eu tenho que ser para o outro também. Ó, as outras cartas que viraram foi o 7 de espadas, que já resume bastante coisa do que eu já comentei também, né? Essa questão da autossabotagem, de às vezes eu estar me limitando, de às vezes eu estar com cargas de pensamentos, de coisas ruins que aconteceram e de que aquilo passou, mas eu não tive o entendimento sobre aquilo, eu não tive um significado para aquilo, eu não tive um propósito para aquilo. E isso não é uma coisa demorada, isso não é uma coisa que precisa somente do tempo. Precisa também da sua própria força de vontade em querer buscar aquilo, entende? Quatro de quatro de ouros, que fala de um apego. Então aqui você pode estar muito apegado ao seu próprio jeito, às coisas que você tem, às condições que você tem, sendo que não precisa ser assim. O As de Paus, que me fala não só de uma oportunidade de você movimentar-se de uma forma diferente em relação a tudo isso que a vida já te trouxe, mas me fala de você querer ter força de vontade em, em renovar aqui e buscar formas diferentes, né? Acho que já comentei isso. 9 de espadas. E por último, a carta da força. Então, sim, muito dos processos e dos passos e dos caminhos que você faz aqui, às vezes você não completa, às vezes você não conclui, porque exige força, exige paciência, exige, não é questão de resiliência aqui, é uma questão de resistência. Aqui você precisa ter resistência para conseguir entender algumas coisas que podem ser desagradáveis, mas que vai ser muito importante para você caminhar a um destino diferente, para você caminhar para uma vida diferente, para você buscar melhorias diferentes, para você mudar totalmente a sua forma de pensar. Então é preciso ter coragem, é preciso ter força, é preciso ter resistência, porque no meio desses caminhos você vai se dar conta, você vai ter essa autorrevelação sobre você mesmo, das coisas que só foram ruins porque você permitiu que foi ruim. Porque você se comportou de uma maneira que não necessariamente feriu o outro, mas que feriu o seu estado de espírito, que feriu o seu emocional. E isso tudo acabou distanciando você mais ainda das coisas que você tem que viver, das coisas que você tem que prosperar. Então aproveite essa nova mudança, esse novo giro, para fazer esse exercício de não se sentir sozinho, mas priorizar, né, a forma que você pensa, o que você pensa sobre o mundo. E isso é feito com terapia, com longas conversas, com outros exercícios terapêuticos ou holísticos, ou com o próprio tarô,
Mas o principal aqui é você se colocar e se permitir ficar nessa postura, porque precisa de coragem para você fazer essa reflexão. Porque no momento que a gente faz essas reflexões, no momento que a gente se permite ficar distantes e sozinhos, entre aspas, para bater de frente com o nosso próprio eu, a nossa própria imagem, o que passou ou deixou de passar, tem sim muitos outros desafios no meio desses processos, porque a gente vai encarar com certas verdades que a gente não estava, digamos, entre aspas, preparado, mas que de certa forma, instintivamente, a gente sabia assim, o final, o enredo e o proceder de algumas coisas. E querendo ou não, a falta de maturidade em determinadas ações e atitudes, às vezes, nos traz aprendizados e outras formas de pensar e de aprender que a gente não aprenderia de outra forma. Então, aqui é o momento de você acolher mesmo tudo isso que aconteceu, sabe? E principalmente essas verdades sobre você mesmo. Isso já vai fazer uma grande diferença, tá? Isso vai te dar uma oportunidade de refletir melhor também sobre o seu ânimo, sobre o seu estado de espírito. O Agipause ele é sempre uma melhora na questão espiritual, na melhora na questão da saúde também, mas isso não simplesmente só acontece ou só vem. Precisa de ter uma força de vontade da sua própria parte em buscar se sentir bem, sabe? E só de querer e buscar se sentir bem também não depende de outra pessoa. Mesmo que você tenha auxílio de outras pessoas para que as suas condições sejam agradáveis, mas só você sabe o que é mais agradável, o que é confortável, o que me faz sentir feliz. Entende? Que você tem que buscar isso, buscar coisas que não só te fazem se sentir feliz, mas coisas que despertam a sua inspiração, coisas que despertam o seu espírito, coisas que estimulam a sua alma a buscar outros tipos de novidades, outros tipos de mudanças, outros tipos de pessoas, lugares, entende? E você vai ver que vai começar a pensar de uma forma diferente. E se você usasse essa forma de pensar lá no passado, ainda assim algumas coisas aconteceriam, ainda assim algumas coisas seriam da forma que são. Então, por isso que eu comentei essa questão de que não precisa você se autocriticar ou se punir. Porque a vida acontece da forma que tem que acontecer e algumas coisas não podem ser mudadas. A partir do momento que você vira essa chave, essa parte do autoconhecimento e de eu bater de frente com os meus erros, com as minhas próprias sombras, ela já fica um pouco mais facilitada. Tá bom, Capri? Mas é isso. Espero que tenha gostado. Não esquece do feedback.